Aleluia, louvado seja Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Daqui a alguns minutos nós estaremos dando início ao nosso culto de ensinamento nesta noite. Precisamente às 8 horas em ponto daremos início ao nosso culto. Sejam bem-vindos, a paz do Senhor a todos. Às 8 horas, precisamente, estaremos dando início ao nosso culto nessa noite. Hoje estaremos falando de um tema: dias de angústias não serão dias de derrota. Esse será o nosso tema dessa noite. Dias de angústias não serão dias de derrota. Daqui a pouco iniciaremos esse estudo da palavra do Senhor. Precisamente às 8 horas em ponto daremos início ao nosso culto. Pai do Senhor para os irmãos que estão entrando aí na live, guardar alguns minutinhos enquanto os irmãos vão entrando. Daqui a pouco estaremos iniciando o nosso culto de ensinamento nesta noite. Louvado seja Deus. Nosso texto em estudo hoje será o Salmo 46, versículo 1 ao versículo de número 5. Salmo 46, do versículo 1 ao versículo de número 5. Os irmãos desejarem já procurar o texto enquanto os irmãos vão entrando e vai dando horário para iniciarmos o nosso culto de ensinamento. Salmo 46, verso 1 ao verso de número 5. Baseado nesse texto sagrado, estaremos falando sobre o tema: dias de angústias não serão dias de derrota. Salmo 46, verso 1 ao verso de número 5. Daqui a um minuto estaremos dando início ao nosso culto de ensinamento nesta noite. Deus seja louvado em tudo. O nome do Senhor venha a ser glorificado. Louvado seja Deus. Convido a todos para estarmos fazendo uma oração ao nosso Deus e darmos início ao nosso culto de ensinamento. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, ó Deus, estamos diante da Tua presença, Teus filhos conectando-os aí em seus lares, para receber, Senhor, o ensino da Tua palavra. O Senhor é o dono da palavra, o Senhor é o dono da igreja, o Senhor conhece a necessidade do seu povo, Pai. Peço-te mais uma vez que pela Tua graça, pela Tua bondade, o Senhor venha fazer uso deste pequeno vaso para louvor e glória do Teu nome. Fala conosco,
Queremos ouvir a Tua voz. Que não seja apenas um culto assistido, Pai, mas que Teus filhos aí em seus lares possam prestar-lhe a Ti um culto e possa receber, Senhor, o Teu toque especial. Amado, que venha ser uma noite de renovação, uma noite de bênção, por que não dizer, Senhor, uma noite de salvação. Estenda Tuas mãos e abençoe, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Abram as vossas Bíblias, Salmo 46, versículo 1 ao versículo de número 5, ou Salmo 46, melhor dizer, verso 1 ao verso de número 5, porque Salmos é cântico. Nos diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transporte para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Louvado seja Deus. Amados, estamos diante de um texto sagrado da palavra de Deus, aonde esse salmo ele foi feito, ele foi cantado quando o exército de Senaqueribe cercou a cidade de Jerusalém. É onde esse salmo foi feito automaticamente quando a cidade foi cercada, aproximadamente 701 anos antes de Cristo, aonde houve a realização desse salmo. Percebemos que 21 anos antes, precisamente, aproximadamente, melhor dizer, no ano 722 a.C., a nação norte, ou seja, as 10 tribos de Israel, foi levada em cativeiro pelo exército da Assíria. E agora, 21 anos após, esse mesmo exército, na liderança agora do rei Senaqueribe e do seu capitão Rabissaque e o seu exército, eles cercam a cidade de Judá, ou melhor, a nação de Judá, cerca a cidade de Jerusalém. Percebemos que esse fundo histórico está registrado nas Sagradas Escrituras, no livro de Isaías, no capítulo 37, e o versículo 1 ao versículo 3 narra essa história. Eu quero ler para que os irmãos venham entender a gravidade da situação que o povo de Deus estava passando. E aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciões dos sacerdotes, cobertos de sacos de panos grosseiros, a Isaías, filho de Amós, o profeta. E disseram-lhe: assim diz Ezequias:
Este dia é dia de angústia, e de vitupérios, e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e a força não há para os dar à luz. Percebemos que Ezequias, após fazer esse ato de humilhação, ele entra na casa de Deus para buscar refúgio, para buscar socorro diante daqueles dias de angústia, e manda que seus súditos fossem até o profeta Isaías para relatar o que estava ocorrendo naquele momento e aqueles dias que eram dias tenebrosos, dias de grandes angústias. Percebemos que esta ação e essa condição trouxe para os servos de Deus muitas lágrimas, muita dor, muita humilhação, situação que trouxe para alguns até mesmo desespero, pânico, aflição. Era dias tenebrosos, era dias de angústia, era dias que parecia que não havia solução, assim como os dias que estamos vivendo. São dias tenebrosos, são dias de angústias, são dias de vitupérios, são dias de humilhação, são dias de desafios, e temos enfrentado em proporções diferenciadas, mas vivendo esses dias tenebrosos, dias difíceis, dias problemáticos, dias de sofrimentos e até mesmo dias de percas. Percebemos que a situação do povo de Deus não era das boas, era momento difícil, até para o rei, até para os seus súditos, até para os sacerdotes, até para os profetas, até para aqueles que adoravam o nome do Senhor. Mas percebemos que quando houve essa situação, o povo de Deus não deixou de adorar, o povo de Deus não deixou de louvar. Aí é onde o texto sagrado foi escrito, esse ato tão sublime diante da ótica divina, diante da presença de Deus, diante dos ouvidos divinos. Percebemos que aqui houve um cântico, aonde teve um solo de mulheres, liderada pelo mestre da música, transliterando de uma forma gloriosa um louvor a Deus nos momentos mais difíceis. E eu quero te convidar, meu irmão, eu quero te convidar, minha irmã, mesmo nesses dias tão difíceis que estamos passando, esses dias tenebrosos que estamos passando, que possamos neste momento adorar a Deus, louvar a Deus, bendizer o nome do Senhor. Aí no teu lar você pode glorificar a Deus, bendizer o nome do Senhor, independente da situação que estamos vivendo. Olha aqui um ápice de exemplo para todos nós. O povo poderia se calar e apenas aguardarem, mas eles se levantaram aqui para adorar a Deus, para bendizer o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, se levante aí agora. Esses dias de angústias não são dias de derrota para aqueles que creem, para aqueles que esperam, para aqueles que confiam no Senhor. Haverá o livramento, meu irmão. Haverá o livramento, minha irmã. Louve a Deus neste momento.
Os dias de angústias não serão dias de derrotas, mas você pode transliterar nesses dias de angústias o teu louvor a Deus, a tua glorificação a Deus, a tua devoção a Deus. Exalte o nome do Senhor aí no teu lar. Exalte o nome daquele que tem o controle da situação. Exalte o seu santo nome, porque Ele é fiel para cumprir na tua vida os seus desígnios. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E percebemos aqui que esses dias não são dias de derrotas, mesmo sendo dias de angústias, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Entenda aqui, esses dias de angústias não serão dias de derrota, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E aquilo que Deus falou ao teu respeito, aquilo que Deus falou para você, terá o cumprimento. E Ele diz que sobre a tua vida tem a sua proteção. Então esses dias de angústias não serão dias de derrota, porque o Senhor tem compromisso com a sua palavra. Esses dias de angústias não serão dias de derrotas, porque temos a garantia da tríade da segurança de Deus. Temos a garantia da tríade da segurança de Deus. O que é tríade, pastor? Tríade pode ser a essência de três pessoas, ou de três coisas, de três ações, de três efetuações de Deus, ou três provisão de Deus. Essa tríade da segurança de Deus te conduzirá, mesmo em dias de angústia, te conduzirá à vitória. Porque a palavra do Senhor nos diz que aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vencedores. Você não é vencedor, meu irmão. Você não é apenas vencedora, minha irmã. Aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vencedores. Então vamos observar esses detalhes do mistério da palavra de Deus, que aonde alimenta a nossa fé, é onde que faz que acrescente a nossa fé, como diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Interessante que Deus tem compromisso com a sua palavra, e você sendo alimentado pela palavra de Deus, vai produzir em você fé, e esta fé produzida em você entenderá que Deus tem compromisso com a sua palavra, e aquilo que Ele falou, que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele está apenas despertando a tua fé, meu irmão, despertando a tua fé, minha irmã, para crer no sobrenatural. O crente não vive apenas de natural, o crente vive sobre o sobrenatural de Deus. Quando acabam os recursos humanos e não tem mais jeito para resolução, é manifestado o milagre de Deus na vida daquele que crê. Então percebemos aqui que essa tríade está inserida nesse texto, mostrando para nós segurança. Meu irmão, minha irmã, não tema, não fique cabisbaixo e nem não fique amedrontado,
não fique amedrontada, não fique sendo conduzida e conduzido a uma opressão diante da angústia, porque você serve a um Deus que muda a situação em favor daqueles que confiam e crê. Ele é o Deus do impossível. Jamais se esqueça disso. Desperte a tua fé. Creia no que o teu Deus é capaz de fazer. Desperte a tua fé e creia que sobre a tua vida, sobre a tua casa, existe a segurança de Deus. E o efeito da tríade da segurança divina estará presente no teu lar, na tua casa, na tua família. Primeiro vamos vermos o primeiro elemento dessa tríade que nos conduz à segurança. Primeiro, Deus é o refúgio para o seu povo. Olha que diz o texto: Deus é o nosso refúgio. O primeiro elemento dessa tríade, Deus é o refúgio para a tua vida. Deus é o refúgio para a tua história. Deus é o refúgio para a tua família. Deus é o refúgio para os teus negócios. Deus é refúgio para o teu futuro. Ele é o refúgio para a tua vida. Não se esqueça disso. Observamos no texto sagrado, olha que diz o Salmo 104, verso 18: os altos montes são refúgio para as cabras monteses. Olha aqui que o texto está dizendo. Até os animais, eles têm refúgio, meu irmão. Minha irmã, até os animais têm refúgio. Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses, e as rochas para as cobras e para os coelhos. Observe aqui, olha o que o texto está dizendo: os altos montes são refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. Observe aqui esse texto que está nos informando. Até os animais têm refúgio. As águias faz o seu refúgio também nos montes mais altos, nas rochas mais altas. É onde ela faz o seu processo de renovação. É onde ela busca vigor para ter a cada dia o seu desígnio daquilo que ela foi constituída. Ela vai para as rochas mais altas. Ela fica lá para receber o processo de renovação. Até os animais têm refúgio. Agora observe que o texto vai nos dizer, olha a revelação que é o coro desse cântico que foi posto diante de uma situação crítica. Olha que o verso 7 vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Olha que o texto vai dizer: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse é o coro desse cântico. Começa a salmodiar aí no teu lar. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Assim como os animais têm o seu lugar de refúgio, o crente tem o seu lugar de refúgio. E o lugar de refúgio do crente é Deus. Deus é o teu refúgio. Se refugie nele hoje, na sombra do Onipotente descanse, porque ele é poderoso para guardar a tua alma. Ele é poderoso para guardar a tua vida. Ele é poderoso para te dar vitória. Se refugie em Deus. Ele é o teu refúgio.
A questão é que muitas vezes nós procuramos muitos meios para nos refugiar. Muitas vezes buscamos auxílio nos homens. Muitas vezes buscamos auxílio em tantos lugares e deixamos e recorremos a Deus no último plano. Não fique escandalizado com isso. Desde a igreja primitiva, no exercício do ministério de Jesus, os discípulos vivendo momento de angústia, tendo o barquinho quase naufragando, mas esquecendo que o timoleiro daquela embarcação era o dono, o Senhor de tudo. Eles ficaram perplexos com a situação, buscaram vários meios, buscaram dentro das técnicas da pesca que eles conheciam, eles eram aptos pescadores, conheciam o mar. Buscaram todos dentro dos seus conhecimentos a maneira de resolver, buscaram todos os recursos, e quando eles viram que estavam desfalecendo e viram que os seus recursos não eram suficientes, eles aí vai despertar o mestre, eles vai buscar ao mestre. Assim também é eu e você, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes nós deixamos para buscar o refúgio na última instância, mas o Senhor nesta noite está trazendo para nós essa palavra. Busca o Senhor desde a primeira instância, creia no poder de Deus, creia que Ele é o refúgio para a tua vida e Ele vai te dar vitória diante de qualquer situação. Ele é o nosso refúgio. É o primeiro elemento dessa tríade. Ele é o nosso refúgio. Aí o coro, ainda no verso 11, vai repetir novamente, porque é um coro. Vai citar a mesma fala. O verso 11: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meu irmão, minha irmã, jamais se esqueça, Jesus Cristo é um refúgio para o seu povo. Jesus Cristo é o refúgio para a sua vida. Jesus Cristo é o refúgio para a sua causa. Se refugie em Cristo, se refugie em Jesus. Ele é o esconderijo contra o vento. Dias de angústias, ventos impetuosos, ventos fortes têm te assustado nesses últimos dias, tem amedrontado o mundo inteiro. São ventos fortes, ventos de angústias, ventos que não pedem permissão para entrar em um lar. Entra no lar de quem não crê e daqueles que creem também. Entra no lar daqueles que pecam e daqueles que têm buscado o perdão em Deus. Entra em lares aonde glorifica o mundo, mas também lares que glorificam a Deus. São dias de angústias, são dias tenebrosos, são ventos fortes, são ventos assustadores que amedronta. Mas erga a tua cabeça e comece a salmodiar, porque Jesus, Ele é o teu refúgio, é o esconderijo certo contra os ventos impetuosos. Ele tem o poder, Ele tem o poder, o homem não tem, mas Ele tem o poder de dizer: cala-te, vento, cala-te, vento. Ele tem esse poder. Esse vento que está batendo tão forte, Jesus tem o poder, meu irmão, minha irmã, para te dizer que Ele está contigo e falar para esse vento que chegou no teu lar, esse vento que chegou na tua família, que está assustando, que está amedrontando,
Ele tem poder de dizer: cala-te, vento. E Ele pode dizer nesta noite para ti que você é especial para Ele. E Ele pode falar para esse vento impetuoso, esse vento terrível, assustador. Ele pode calar esse vento, porque Ele tem poder. Se esconda em Jesus. Se esconda em Jesus, meu irmão. Se esconda em Jesus, minha irmã. Ele tem poder de falar ao vento: cala-te. Ele também, como nosso refúgio, Ele é o refúgio contra as tempestades. Jesus é o refúgio contra as tempestades. Se essa tempestade está tão agressiva, tão terrível, tão assustadora, assim como estava o vento, e você percebe que sua embarcação é tão frágil, e parece que quer naufragar, que você não chegue ao outro lado, ao porto seguro, e essas ondas se levantam tão altas que tem te assustado. Jesus é o teu refúgio. Ele é um refúgio contra as tempestades. O homem não tem essa capacidade, mas ele tem de dizer a essa tempestade nessa noite: aquieta-te. Aquieta-te, tempestade. Ele tem poder de dizer para essa tempestade que você está vivendo: aquieta-te. Aquieta-te. Jesus, Ele é o teu refúgio, meu irmão. Os dias de angústias não serão para ti, para aquele que crê, não serão dias de derrota, porque você serve aquele que nunca perdeu, e Ele é o refúgio para essa tempestade que você está vivendo. Sua embarcação é frágil, mas Ele está nessa embarcação para te dar vitória. E Ele está dizendo: você crê? Ele está dizendo para essa tempestade: aquieta-te. Aquieta-te. Aquieta-te, mar. Ele tem esse poder. Essas ondas não vai naufragar a tua embarcação, porque você tem um timoleiro especial, e ele se chama Jesus Cristo, o meu e o teu Senhor e Salvador. Louvado seja Deus. Além de ele ser o esconderijo e o refúgio, ele também é um ribeiro contra as terras secas. Eles é as águas em lugares secos. Jesus é o teu ribeiro. Parece que está tudo seco. Parece que não tem mais vida. Parece que não tem esperança. Jesus é o teu ribeiro. As terras secas voltarão a brotar frutos. Haverá primavera para você, meu irmão. Haverá primavera para você, minha irmã. Porque Jesus, Ele é o teu refúgio. Ele é o ribeiro para te levar de lugares secos a mananciais de águas. Olha que ele diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Está lá em João capítulo 7, versículo 37 e 38, não dá para nós relatarmos. Você pode procurar depois aí na sua Bíblia esse texto tão maravilhoso. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Ele quer matar a tua sede nesta noite.
Não aceite uma vida seca. Não aceite uma vida sem esperança. Não aceite uma vida sem renovação espiritual. Mesmo que sejam dias de angústias, que tem trazido sequidão e tem trazido desabor, Ele é o teu refúgio como um ribeiro para te conduzir às águas e os mananciais de águas e as fontes de águas. Para você tem esperança. Para você tem esperança. Ainda que uma árvore seja cortada, ainda que pareça que não tem mais nenhuma observação de vida, pelo cheiro das águas, ela brotará novamente e viverá, e trará renovo, porque o nosso socorro, porque o nosso refúgio, melhor dizer, o nosso refúgio, Ele é o ribeiro de águas. Deixa Ele te levar a esse ribeiro nesta noite. Quem sabe essa sequidão tem trazido para você tristeza e tem feito que você tenha até temor, receio dos dias de angústia. Mas Ele está dizendo para você: filha, filho, eu sou o teu ribeiro, eu sou o teu refúgio. Em terras secas eu faço o manancial, porque eu sou Deus. Essa é a voz do autor da vida, do ribeiro, do teu refúgio para a tua vida nessa noite. Não temos dias de angústias. Você serve a um Deus que é capaz do deserto fazer manancial de vida. Aonde não tem, Ele cria, porque Ele é Deus. Entenda aqui, aonde não tem porta aberta, Ele abre porta. Abrir porta onde não existe porta, isso é para Deus. O homem pode até conseguir abrir uma porta porque ele tem uma porta para ele abrir, mas Deus é além. Ele abre porta aonde não tem porta. Ele faz existir a porta e abre. E Jesus deixa bem versátil com isso. Eu tenho a chave de Davi, que abro e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus é a porta também, que te conduzirá ao refúgio preciso para a tua vida e para a tua alma. Além de Ele ser o refúgio contra o vento, contra a tempestade, contra os lugares secos, Ele também é um refúgio como uma sombra de uma grande rocha para aqueles que se encontram sedentos. Ele é o refúgio como uma sombra de uma grande rocha. Quem sabe o calor, o sol, a quentura, quem sabe a temperatura desses dias de angústias tem trazido para você até desgosto. Se refugie em Cristo hoje. Ele é a tua sombra. Ele é a tua sombra. Se refugie em Cristo. Lembra do Salmo 121? Ele é a tua sombra, Ele é a tua direita. Se refugie em Cristo. Se refugie nele. Ele é a sombra que te trará descanso para a tua alma. Descanse
na sombra do Onipotente nesta noite. Ele é o teu refúgio. Olha que o texto vai dizer, e toda essa fala não é minha, é da palavra de Deus. Não é fabricação humana. É a palavra de Deus que nos dá esta garantia. Olha que diz Isaías, capítulo 32 e versículo 2. Preste atenção que diz o texto. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento. Olha aqui. Olha que é a palavra de Deus que traz essa verdade. Esse varão está falando do varão que viria a este mundo, o Messias, Cristo, que ia implantar o seu reino milenial futuramente. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento. Segundo, e como um refúgio contra a tempestade. Terceiro, e como ribeiros de águas em lugares secos. Quarto, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Louve a Deus, meu irmão. Louve a Deus, minha irmã. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E se você crer nessa palavra que é de Deus, pode descansar, se refugie em Deus, porque nem vento, nem tempestade, nem lugares secos e nem lugares escaldantes te atingirá, porque Ele será teu refúgio para o vento, Ele será o refúgio diante da tempestade, Ele será o seu refúgio em terras secas, e Ele será o seu refúgio diante do escaldante sol. Ele é a tua sombra. Louvado seja Deus, aleluia. Ele é o lugar de esconderijo. Se esconde em Deus, meu irmão. Se esconde em Deus, meu irmão. Ele é o teu esconderijo certo. Olha que diz Provérbio, capítulo 14, versículo 26. No temor do Senhor, a firme confiança, e Ele será um refúgio para seus filhos. Glorifica a Deus, meu irmão. Glorifica a Deus, minha irmã. Tu és filho, tu és filha. Glorifica a Deus. Para os filhos, para as filhas, tem refúgio. Tem refúgio. Jesus é o teu refúgio. Descanse o teu coração. Descanse a tua alma. Tu és filho, tu és filha. Para os filhos e para as filhas, tem o cuidado diretivo diante e de acordo à sua palavra. Tem proteção certa. Descansa o teu coração, se refugia em Deus, porque além de ser um esconderijo, esse refúgio é um lugar de proteção. Você vai se esconder nele e ele vai te proteger em qualquer circunstância, em qualquer problema, em qualquer conflito, em qualquer guerra, em qualquer peleja. Lembre-se que o texto está relatando aqui, o salmo, ele foi salmodiado nos dias de angústia, aonde Ezequias foi buscar se refugiar em Deus. Penas que muitos não entendem esse mistério. Em vez de se refugiar na casa de Deus, se refugia em outras coisas alheias. Em
em vez de se aproximar da presença, se distancia. E nós não podemos fazermos isso. Ainda que viemos ficarmos restringidos de estar na casa de Deus, faça igual a Daniel. A tua casa virá uma casa para Deus. A tua casa será a casa de oração. Faça igual Daniel. De manhã, à tarde e à noite, ele estava de joelho na presença de Deus, buscando refúgio. Ainda que se levantaram contra a sua vida, ainda que firmaram diante das leis dos medos e persas o edito que não poderia ser revogado, aonde que a sentença era a sua própria vida, mas ele não se amedrontou, ele não se abateu. Era dia de angústias, mas não era dia de derrota. Para aqueles que são filhos e filhas, dias de angústias não serão dias de derrota. Pode até parecer derrota, pode alguém até louvar como derrota, mas aquele que guarda a tua vida onde você tem se refugiado, ele se manifestará na tua vida com livramento. Se refugie em Deus, ele é lugar de proteção. Olha que diz o Salmo 59, verso 16: eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu fostes o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Olha aqui, meu irmão, minha irmã, para o adorador, para o filho e para a filha, nos dias de angústia, haverá proteção divina, haverá proteção do Pai, haverá um alto refúgio. Glorifique a Deus, meu irmão, glorifique a Deus, minha irmã. Para os filhos, para as filhas, para os seus adoradores, haverá um alto refúgio, haverá a proteção de Deus. Ninguém toca na sua vida sem consentimento de Deus. Eu sempre falo isso e jamais vou deixar de falar. Olha para a tua cabeça, com exceção aqueles que são calvos, mas olha para a tua cabeça, quantos fios de cabeça tem? Olha quantos fios tem, e não cai nenhum fio da tua cabeça sem um consentimento, sem a permissão do teu Deus, que é o teu Pai. Descansa o teu coração, se refugie nele. Os dias de angústias não serão para você, para a tua casa, para a tua família, dias de derrota, porque você tem um alto refúgio, porque você tem proteção divina. Louvado seja Deus, aleluia. Quando nós se escondemos em Deus, essa proteção é autêntica. Olha que diz o Salmo 9, verso 9: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Aí quem sabe você diz: ô pastor, eu estou tão oprimida hoje, eu estou tão oprimido hoje, pastor. Recebi tantas notícias negativas, recebi tantas informações negativas, estou tão oprimida, tão oprimido, estou tão para baixo. Olha que o Senhor está dizendo: eu sou o teu refúgio, filho. Eu sou o teu refúgio, filha. Descansa o teu coração. Não se esqueça de Mateus 11, 28. Não se esqueça que muitas vezes nós pregamos para aqueles que não são evangélicos
Ele te diz para mim, diz para você nesta noite: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer te dar alívio. Jesus quer dar alívio à tua alma nesta noite. Descansa no teu Deus. Descansa no Senhor, Ele é alívio para a tua alma, acalenta o teu coração, porque quem está no controle jamais perdeu uma guerra. Olha os dias de angústia que o povo de Israel passou, saindo do Egito, aonde Satanás volta atrás, personificando ali, ou sendo um símbolo próprio Faraó, volta atrás da sua liberação do povo, porque o povo estava saindo do Egito. Ele se arrepende e volta atrás, endurece seu coração. Aí Deus endurece mais ainda para mostrar a sua glória, e ele vem com todo o seu exército bem preparado, e ia destruir tudo, ia acabar com tudo, ia matar pai, mãe, filhos, filhas. Não tinha jeito, era rochedo de um lado, era rochedo do outro, era o mar vermelho à frente, não tinha para onde buscar refúgio. Aí Moisés toma a palavra e diz: aquietai-vos e ficai quietos, porque o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Alabaçure managaia. Esse é o nosso Deus, amados. Esse é um socorro, Ele é o refúgio bem presente na hora que mais precisamos. Então alegra o teu coração, meu irmão, minha irmã. Esses dias de angústia não vai te atingir, porque você tem um refúgio certo. Aleluia. O mesmo Deus que abre o mar é o mesmo Deus que você serve. Olha que Moisés vai dizer no seu cântico após. Moisés vai dizer: o Senhor é varão de fogo, o Senhor é varão de guerra. É a Ele que você serve. Nada, nem a doença, nem pandemia, nem vírus, nada pode te trazer angústia, porque a palavra do Senhor diz: você pode ficar até oprimida, mas não angustiada. Não angustiada. Porque quando chega o dia de angústia, você se refugiando nele, ele vem ao teu favor e te refugia debaixo da sua potente mão. Ele é varão de guerra. Percebe-se que o exército que cercou a cidade de Judá, aonde Ezequias foi buscar socorro em Deus, percebe-se que o exército não entrou na cidade. Percebe-se que a palavra de Deus se cumpriu na íntegra, através do profeta que disse: ele não vai entrar na cidade, ele vai retornar para sua terra envergonhado, porque eu vou pôr um anzol na boca dele e vou puxar de volta, e daqueles que nasceram da sua entranha o matará. Percebe que se cumpre na íntegra a palavra de Deus. Percebe que a cidade de Judá era bem menor, o povo de Judá, o exército era bem menor do que Israel, a nação norte que eles destruíram há 21 anos antes. Percebe que as nações que eles levantavam, eles destruíam, acabavam, arrasavam, mas contra um povo que adora, contra um povo que se arrepende, contra um povo que busca Deus, e um povo que vai para sua casa buscar refúgio, jamais Deus permite
que a angústia chegue na vida desses. Dura só uma noite. Escute aqui. Dura só uma noite. Essa angústia vai durar apenas uma noite. Salmo 30, verso 5, parte B. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Ele é o teu refúgio. O amanhecer desta noite chegará, assim como foi para Judá nos dias de Ezequias, como foi diante do Mar Vermelho no outro dia, manhã cedo, que eles viram os exércitos inimigos mortos. Assim também será na tua vida, meu irmão. Na tua vida, minha irmã. Tu tens um dono. Ele é o Senhor da tua vida. E Ele te diz nessa noite, como diz o verso 10, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquieta-te o teu coração, aquieta-te a tua alma, porque Ele que desfaz da guerra e dos dias de angústia, Ele conduz para a tua vida como dias de vitória. No dia de Ezequias, precisou apenas um anjo para resolver a situação. Um anjo. Esse é o teu Deus. Esse é teu Deus. Esse é o Senhor da tua vida. Creia piamente que os dias de angústias não serão para ti dia de derrota. Creia piamente. Aleluia. Sabe por quê? Porque esse refúgio também, vamos partir para o final, a parte de hoje, não vai dar para nós terminarmos esse assunto. Vamos ficar apenas no primeiro elemento da tríade, que é o refúgio. Depois estaremos falando mais de 2 elementos dessa tríade de segurança de Deus. Olha que diz aqui, ainda falando desse refúgio. Esse refúgio é um lugar de abrigo contra os perigos eminentes. É um lugar de refúgio contra os perigos eminentes. Se refugie em Cristo. Se refugie em Cristo. Olha que diz o Salmo 61, verso 3. Pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Olha que aqui não está dizendo os inimigos, está dizendo o inimigo. O inimigo das nossas almas pode se levantar, fazer o que ele quiser, pode montar os seus laços, as suas armadilhas, os seus dardos inflamados. Mas se o temor de Deus está na vida do filho e da filha, a proteção de Deus está também. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Há livramento de Deus para a tua vida, meu irmão. Há livramento para a tua vida, minha irmã. Tu estás escondido e escondida em Jesus. E quem está escondido e escondida em Jesus não terá derrota, porque os dias de angústias te conduzirá a ter paciência, e a paciência vai te levar à experiência, e essa experiência revelará para você o amor de Deus que não tem confusão, porque estará nítida diante dessa circunstância a bendita esperança. E ainda que esse corpo corruptível vá para a tumba,
mas a vida espiritual que eu e você tem não se corrompe, porque é viva para Deus e o inimigo não toca. Eu acho tremendo o que o Senhor fala nos dias de Jó. Jó é o primeiro livro da Bíblia, o mais antigo da Bíblia. O primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó, o mais antigo, segundo os eruditos. E chega um momento que Satanás acusa Jó, dizendo que ele serve a Deus de balde, porque o Senhor cercou de bens, abençoou, guardou um refúgio para ele. Aí Deus permite que ele toque nos bens de Jó, depois permite que toque na segunda maior bênção que nós vimos na terça-feira, a saúde de Jó. Mas ó, que observe que Deus diz: mas na sua alma não mexa, não toque. A alma do crente está segura, meu irmão. A vida do crente está segura em Deus. Aleluia. A tua vida está segura em Deus. Se Deus nos tomar agora, nós sabemos qual é o nosso destino, aonde será um refúgio eterno. A tua vida está escondida em Deus. Não se esqueça disso. Mas vamos finalizar a parte de hoje. Literalmente, esse refúgio quer dizer lugar de confiança. Literalmente, esse refúgio que a Bíblia relata, não no dicionário Aurélio ou em outro dicionário, e nem até mesmo em dicionário teológico, mas diretamente a questão bíblica quer dizer que esse refúgio literalmente é a confiança em Deus. Aí o Salmo 125, salmodiamos muito nesta noite, não é verdade? Aí o Salmo 125, verso 1 e verso 2 vai dizer: os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Louvado seja Deus! Temos um refúgio primordial. Ele está conosco. Não tema, acredite, creia, adore. No dia de angústia, levanta a tua cabeça, faça igual a Abacuque. Ainda que falte tudo, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Jeová é a minha força, Jeová é a minha bandeira. Ele é a tua bandeira, meu irmão, Ele é a tua força. Levanta a tua cabeça e exalte o seu santo nome. Finalizando a parte de hoje, Jesus é um refúgio muito importante. E esse refúgio que Jesus é, Ele é um refúgio pessoal. Não é uma mera emoção. Você não pode ver Ele na sua essência, mas você está sentindo Ele aí te tocar. Assim como o vento bate no seu rosto, assim a presença de Jesus está dentro de você e você pode sentir. Aleluia! Esse refúgio é pessoal, e sendo pessoal, esse refúgio é o próprio Deus. Esse refúgio é poderoso, porque Ele é El Shaddai, o Todo-Poderoso. Esse refúgio é poderoso. Quem pode ir contra os escolhidos do Senhor? Quem pode levantar acusação contra eles, se é Deus que o justifica? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse refúgio é poderoso. Amém? Esse refúgio é poderoso. Finalizando, esse refúgio também é permanente. Não é só um dia nem 2 dias, porque esse refúgio, ele é eterno. E finalizando, Salmo 46, verso 5, eu vou finalizar aqui, mas com a fala do príncipe dos pregadores, Carlos Spurgeon.
Olha que Carlos Spurgeon vai dizer em cima desse verso, meditando. Olha que ele vai dizer: quando a noite ficar mais densa e a escuridão mais pesada, Deus o ajudará ao virar da manhã. Olha a fala de Carlos Spurgeon. Quando a noite ficar mais densa e a escuridão mais pesada, Deus o ajudará ao virar da manhã. Você pode glorificar a Deus? Aleluia! Hoje vai ser a minha fala na minha pasta, nas redes sociais. Meu story hoje vai estar lá, essa fala de Carlos Spurgeon. Sabe por quê? Há uma autentificação. E eu termino aqui, Salmo 46 aí, texto, verso 5, olha que diz: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. E aqui eu concluo a parte de hoje. Ele vai te ajudar no romper da manhã. Não se esqueça disso. Os dias de angústias não serão para você dias de derrota. Jesus te ajudará ao romper da manhã. Diga, pastor, e qual é a segunda tríade desta segurança de Deus? Vocês querem saber mesmo? Na quinta-feira que vem, nós estaremos falando sobre a segunda tríade desta segurança divina que nos livra da angústia. Deus te abençoe. Um beijo no coração de todos. Obrigado pela conexão. Fique com Deus. Estarei orando agora pelas vossas vidas, porque o nosso refúgio está no Senhor Jesus Cristo. Ore comigo. Querido Deus, graças te dou, meu Pai, por esta noite, pelas famílias que estão conectadas, ouvindo a tua palavra, Pai. Visita os teus filhos nesta hora, toca neles, supre todas as suas necessidades em glória, dê a tua bênção, abençoe os teus servos, direciona cada dia, e que amanhã, Pai, do teu refúgio, chegue na vida dos teus filhos, e o romper da manhã, eles possam alcançarem e dizer que só o Senhor é Deus. Pai, visita aqueles que estão infectados com esse vírus. Visita agora, Pai, até pessoas entubadas, como alguns dos nossos irmãos, alguns pastores, alguns servos do Senhor, e também, Senhor, almas que são preciosas para Ti, que não Te conhecem, mas que eu Te peço, Pai, dê uma oportunidade para Te conhecer. Visita os CTIs pela Tua graça, visita os UTIs, visita esses hospitais que estão em colapso, visita com a Tua presença e promove a cura. Pai, manifesta o Teu poder, visita e socorre mediante a Tua graça. Te pedimos e Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Estenda as vossas mãos aí mesmo no teu lar, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja presente como refúgio na sua vida, desde agora e para todo sempre. E diga comigo: amém. Fique com Deus. A paz do Senhor.